Direito e Literatura está de volta hoje com o nosso convidado especial, Luiz Eduardo Soares, cientista político, que está lançando mais uma obra, Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte. Tem 3 coisas para perguntar antes de nós falarmos desse livro mais na especificidade. O que você acha da questão das armas, do Estatuto de Desarmamento e esse projeto agora que está sendo aprovado no sentido da liberação das armas? Segundo, sua trajetória no governo estadual do Rio, era do governo Garotinho 99. E depois no governo Lula, 2003, né? Esse eu sei bem que nós estávamos os últimos dias de tua gestão, estivemos ainda juntos num congresso em São Paulo. Eu queria que falasse desses 3 pontos, assim, não sei se nessa mesma ordem, mas para o nosso telespectador que tem curiosidade também de saber essa questão de arma, você que lida com tudo isso. Claro. Isso se engata, obviamente, na questão da violência, histórias de vida e de morte, obviamente. Também o seu livro, A Elite da Tropa, gera também o filme Tropa de Elite, né? Então, eu queria que falasse um pouco disso. Muita coisa. É muita coisa, mas esse é o ônus de fazer um programa comigo. Sim, também, claro. Que eu pergunto um monte de coisa. Não, assim. Tá certo. Eu vou ser o mais breve possível. Desarmamento, fundamental, crucial, pesquisas sérias no mundo inteiro. Todas elas, sem exceção, mostram que menos armas, menos morte. Não há mais espaço algum para questionamento. Estão erradas essas pesquisas que divulgam, dizendo que depois do Estatuto de Desarmamento, aumentou o número de mortes por armas. Não, porque os fatores não são só aqueles atinentes ao número de armas disponíveis. Você tem um número imenso de fatores de grande relevância. Se nós tivéssemos um laboratório no qual pudéssemos isolar apenas essa variável, esse resultado se mostraria, como as pesquisas e as metodologias mais sofisticadas têm demonstrado. O Brasil tem 56 mil homicídios dolosos por ano, esse número tem se mantido estável, apesar de vários esforços, e seria certamente muito maior se nós não tivéssemos imposto limites à circulação dessas armas, as ilegais, mas mesmo as legais, que produzem efeitos deletérios. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. E, evidentemente, há sempre razões interpretativas a respeito de constitucionalidade, conveniência ou não de legislações. Aí, pontos de vista distintos são respeitáveis, mas do ponto de vista substantivo, o fato é esse. Onde nós temos menos armas, nós teremos menos mortes, e esses que estão à frente do movimento por desestruturação do nosso controle das armas, do estatuto, etc., esses são lobistas a serviço dos interesses da indústria e do comércio de armas. Eles são financiados. A bancada da bala. Eles são financiados por esses grupos, né? E isso tem se mostrado claramente. Eles foram, entretanto, com tanta sede ao pote, foram tão sectários nas suas propostas bárbaras, que começaram a gerar resistências e revisões, mesmo entre seus aliados mais tradicionais. E isso acabou favorecendo o movimento democrático que está resistindo a essa desestruturação do Estatuto de Desarmamento. Além disso, está sendo criado uma CPI mista no Congresso Nacional para analisar as mortes por armas de fogo, buscando levantar as questões atinentes à produção e ao comércio. Porque nós somos sempre os questionados por essa bancada da bala. Chegamos ao ponto em que é preciso questionar essa bancada da bala, seus vínculos com a indústria, o que a indústria tem feito, tem vendido para quem no exterior, tem respeitado ou não tratados internacionais, e agora nós vamos começar a virar essa dinâmica, e eu espero muito dessa CPI mista, apesar do caos do nosso Congresso Nacional. Ainda há vida inteligente, ainda há compromissos sociais e éticos, e pode haver um avanço aí. Por que essa preocupação com a área da violência no Brasil e das polícias, que acabam sendo reprodutoras, né, de violência e de desigualdade? Porque essa é uma área, em geral, negligenciada, né, Lênio? Você sabe bem disso. Quando discutimos no Brasil as grandes políticas, as grandes questões, as questões relativas à democracia, frequentemente esquecemos
o acesso à justiça, a desigualdade no provimento judicial, a desigualdade nas formas de abordagem e de tratamento das questões atinentes à justiça criminal. E o comportamento policial acaba reproduzindo desigualdades sociais, reproduzindo racismo, etc. Não há democracia real possível sem que nós enfrentemos o problema das instituições policiais no Brasil e o problema da justiça criminal. Veja a questão das drogas, por exemplo, né? Há um casamento perverso entre essa legislação atinente às drogas, o proibicionismo, mas o nosso modelo policial que impede a Polícia Militar de investigar, ela faz o trabalho ostensivo preventivo, de acordo com o 144 da Constituição, e se ela só pode prender em flagrante e ela é instada a produzir, e produção para ela significa prender, e ela prende em flagrante, quais as prisões possíveis, quais os crimes, as transgressões passíveis desse tipo de abordagem? Há um crivo seletivo, nós conhecemos há vários crivos seletivos, mas um que é produzido pelo modelo policial. A lei de drogas faculta a essa instituição que só pode prender em flagrante produtividade, que acaba levando para as prisões os aviõezinhos, os varejistas das drogas, são jovens com baixa escolaridade e que acabam encontrando esse destino muito triste. Nós estamos contratando violência futura. Sobre os dois governos... Antes disso só, hoje se pode dizer que 90% ou mais dos processos criminais são produtos de autos de prisão em flagrante. Quase não se investiga, concorda? Esse é um velho tema nosso, né, Lênin? É um velho tema nosso e discutimos muito isso e continua. Esse é la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. Essa é uma questão velha também. E nós vamos repetindo isso, né? Repetindo ano a ano. E há um dado, outro dia eu fiz uma coluna no Conjur de uma questão que mostra isso que você está dizendo. Todos os tribunais de justiça dos estados do Brasil utilizam a inversão do ônus da prova, muito ainda, em casos de furto e tráfico de drogas. Ou seja, você é que tem que explicar por que está com aquilo ali. E não é o Estado que tem que provar que você não devia. Quer dizer, mas por quê? Porque furtos e tráficos são feitos por pessoas pobres. Correto? Correto. Então voltamos de novo a uma espécie de justiça de classe. Sem dúvida. Um Estado policial de classe. Sem dúvida, infelizmente é duro dizer isso. É duro, né? É duro. Parece que nós somos antigos, né, que estamos reproduzindo velhos modelos interpretativos. Não, a realidade brasileira está reproduzindo modelos antigos. Claro, a filosofia não é espelho da natureza, mas quando a realidade é tão forte, deixemos ela mostrar alguma coisa, né? Os fatos também falam. Assim, sim, né? Na sua empiria, com o mínimo de isenção e precisão empírica, com a simples descrição desse processo, nós chegamos a esse quadro. 56 mil homicídios dolosos por ano. Apenas 8% deles são investigados. 92% de impunidade em relação ao crime mais grave, o crime contra a vida. Disse então, Brasil, país da impunidade. Mentira, 640 mil presos e a população penitenciária que mais cresce no mundo nos últimos 12, 13 anos. Ao ponto hoje do próprio Supremo ter declarado o estado de coisa inconstitucional no sistema penitenciário há pouco tempo. Sim, sim. Então, para ver que a situação que nós estamos, né? Sim, então nós não há persecução criminal em relação ao homicídio doloso, seu crime mais grave, mas as nossas prisões explodem, crescem, o encarceramento voraz não tem limite. Então há uma inversão de prioridades. Sem dúvida. E quem é que está pagando o pato? Por que tipo de transgressão? Aí nós nos debruçamos sobre o modelo policial, nos debruçamos sobre o proibicionismo em relação às drogas e encontramos aí o resultado que se apresenta para nós empiricamente. Isso é uma barbaridade, nós não estamos falando sobre isso. Né? Parte das desigualdades brasileiras está aí, e parte significativa. E, em geral, negligenciada, como eu dizia, nos grandes debates. Os grandes debates são sobre educação, saúde, as grandes reformas são todas, evidentemente, fundamentais, mas essa não pode ser esquecida. Isso exige a reforma dessas instituições, a mudança do artigo 144 e uma mobilização da sociedade. Essa questão corporativa também é muito forte, né? Tem que mudar o 144 também. Mas e a legislação sobre drogas também tem que mudar. E a sua passagem por dois governos, o estadual e o federal. Sim.
Foram 2 passagens nas quais eu aprendi muito. Elas foram fortemente frustrantes, mas recompensadoras também. Por que frustrantes? Porque dos projetos no Rio de Janeiro, eu fiquei 1 ano e 3 meses, não me falha a memória, participando ativamente do comando da Secretaria de Segurança. Eu não fui o secretário, mas fui o e depois fui o coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania. Então, eu tive muita responsabilidade. Nós implementamos uma série de projetos que depois se tornaram paradigmáticos para muitas experiências regionais, estaduais e até para o nosso Plano Nacional de Segurança Pública, que eu tive o privilégio de começar a implementar em 2003. Bati no teto, bati na parede. Qual parede? O compromisso do governo federal com alianças políticas indefensáveis, do meu ponto de vista, e a falta de compromisso do governo federal, malgrado todas as promessas, com o nosso plano de segurança pública, um plano que havia sido discutido com todo o Brasil, que foi apresentado na campanha pelo próprio candidato Lula em 2002. Né? Nós o secundamos nessa apresentação. Por exemplo, alguns tópicos importantes. A reforma do 144, do artigo que define o modelo policial e a arquitetura institucional de segurança pública, que não se trata apenas do modelo policial, mas também da distribuição de responsabilidades entre os entes federados, município, Estado e União. Cabe ao governo federal mudar o 144? Claro que não, é matéria do Congresso Nacional. Mas o nosso compromisso era negociar com os governadores e depois apresentar uma proposta comum de mudança do 144 para que essa transformação começasse efetivamente a fluir, apresentar ao Congresso Nacional. E eu, como secretário nacional, negociei com os 27 governadores que endossaram o nosso plano de reforma, de mudança, todos os 27 governadores, contra as expectativas que eram pessimistas. Em junho de 2003, eu apresentei ao ministro Márcio Tomás Bastos, que levou ao presidente da República, que convocou os governadores para a celebração do que nós chamávamos o Pacto pela Paz, a partir do qual se apresentaria ao Congresso Nacional uma proposta de reforma. É claro que o Congresso se posicionaria, alteraria alguma coisa, mas com a força de 27 governadores e do governo federal recentemente eleito, nós certamente teríamos a oportunidade de começar a estourar essa camisa de força que é um 144, que nos aprisiona no legado da ditadura, porque o modelo policial e a arquitetura institucional da segurança pública são heranças, são legados da ditadura, não foram objeto da transição democrática por conta da correlação de forças no processo constituinte. Como deveria ser, então, as polícias? Aqui nós abrimos o terreno para a polêmica. Né? Eu ajudei o senador Lindbergh Farias a apresentar em 2013 uma PEC, a PEC 51, que não foi objeto aqui da minha especulação individual, né? Mas da experiência ao longo de 2 décadas e de muita negociação com policiais, associações policiais, com amigos do Ministério Público, da Defensoria, da magistratura e com colegas da militância dos direitos humanos, das universidades também, etc. Chegamos a um consenso, a uma unanimidade? Claro que não. Mas o que restou de consensual como base mínima para um acordo, mas suficiente para um salto de qualidade, está lá na PEC 51, que envolve desmilitarização, ciclo completo, ou seja, toda instituição policial existente no Brasil faria o ciclo completo, não estaria mutilada, nós não teríamos 2 meias polícias como temos hoje. Nós teríamos sempre polícias capazes de fazer o trabalho preventivo ostensivo uniformizado e o trabalho investigativo. Hoje, a ideia de complementariedade, evidentemente, se mostrou inepto, inviável. Não funciona. Não funciona. Só existe em 3 países do mundo. Eu me esqueci os outros 2, eles não são muito presentes quando discutimos a situação mundial. São 2 pequenos países que não tem sucesso, assim como nós. E há 70%, segundo as pesquisas que nós realizamos, entre os policiais e profissionais dessa área, mais de 70% consideram que o nosso modelo é perêmetro, irracional, improdutivo, tem de ser mudado. Há uma enorme unanimidade. Duplicidade também de gastos. Claro. E agora, eu acho que está mais do que nunca patente, até com um processo de discussão sobre o ciclo completo, que não há entendimento, há choque entre as polícias. É preciso que haja, então, ciclo completo, quer dizer, cada polícia cumpra esse ciclo completo, desmilitarização, e o terceiro termo muito importante é a carreira única. No interior de cada instituição, o sujeito
o homem ou a mulher entra para a instituição e depois tem a chance, de acordo com a sua performance, com o seu estudo, esse é um desejo do pessoal do Carreira Única, é uma questão que pega bastante. Muito, né? muito. O Direito à Literatura vai para um rápido intervalo e no último bloco do programa a gente continua discutindo aqui com o nosso convidado especial, Luiz Eduardo Soares. Já voltamos.